Fala nação rubro-negra, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Meu Mengão News. Salve, salve torcida do maior do mundo. Hoje o dia está pegando fogo, o clima esquentou nos bastidores da Gávea e nós temos um caminhão de informações para descarregar aqui para vocês. O Flamengo não para e a gente também não. Preparem o coração porque as notícias de hoje envolvem cifras milionárias, mudanças drásticas de planejamento, estreias aguardadas e aquele sonho de contratação que mexe com o imaginário de qualquer flamenguista. Eu vou trazer todos os detalhes sobre um contrato gigantesco que está na mesa, na casa dos 150 milhões de reais. Vou destrinchar tudo sobre a reunião de emergência que aconteceu e definiu o futuro imediato do time no Campeonato Carioca contra o nosso rival. Vamos falar da situação burocrática do novo goleiro e, claro, a novela Lucas Paquetá ganhou um novo capítulo com conversas diretas lá na Inglaterra. Então, chega mais, se ajeita na cadeira, porque eu vou te deixar por dentro de tudo que está rolando e acontecendo no clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Te amo, Mengão. Nosso amor é incondicional. Mas antes de mergulharmos nesse mar de notícias, na humildade e na moral, eu preciso ter aquele papo reto com você. Você que está aqui todos os dias, que acompanha nosso conteúdo, que vibra e sofre com a gente, já verificou a sua inscrição? Tem um botão aqui embaixo, vermelhinho, escrito Inscreva-se. É muito importante para o nosso trabalho, é vital para o nosso crescimento e para que a voz da torcida chegue cada vez mais longe. Você não paga absolutamente nada por isso, é de graça e ajuda demais a gente a continuar trazendo esse conteúdo de qualidade. Eu vejo pelas métricas que muita gente passa por aqui, assiste, gosta, mas esquece de clicar no botão. Então, dá essa conferida rápida. Se o botão estiver vermelho, clica nele, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação para não perder nada e já vai esmagando esse like para o YouTube entender que aqui é Flamengo de verdade. Conto com a força da nação. Agora, sem mais delongas, vamos ao que interessa, porque a nação quer informação. Vamos começar falando de dinheiro, e não é pouca coisa não. Estamos falando de um montante que pode mudar o patamar financeiro, que já é alto, do nosso clube. O Flamengo está muito, mas muito perto de assinar um novo contrato de patrocínio que gira na casa dos 150 milhões de reais. É isso mesmo que você ouviu, 150 milhões para um contrato de 3 anos. Essa movimentação nos bastidores mostra a força da marca Flamengo. Mesmo em momentos de turbulência técnica ou dúvidas sobre o elenco, a camisa rubro-negra continua sendo o espaço mais valioso do futebol sul-americano. Esse valor, se confirmado, traz um fôlego absurdo para o caixa do clube. Estamos falando de 50 milhões de reais por ano, garantidos, apenas com uma propriedade comercial. Isso permite ao Flamengo planejar investimentos mais ousados, manter a folha salarial em dia e, principalmente, ter poder de barganha no mercado de transferências. Quando a gente fala em trazer jogadores de nível europeu, como é o sonho de todo torcedor, a gente precisa desse tipo de respaldo financeiro. Esse novo contrato, que está nos detalhes finais para ser assinado, prova que a gestão comercial continua trabalhando forte para valorizar o manto sagrado. É um dinheiro que entra para fortalecer não só o futebol profissional, mas toda a estrutura do clube. E num cenário onde muitos clubes brasileiros estão vendendo o almoço para pagar a janta, o Flamengo segue soberano, ditando as regras do mercado publicitário esportivo. A expectativa é que o anúncio oficial aconteça muito em breve, e isso certamente vai ser um golaço da diretoria fora das 4 linhas. É o Flamengo mostrando que é gigante em todas as frentes. Agora, vamos mudar a chave e falar de campo e bola, porque a chapa esquentou e o planejamento mudou. Saiu agora há pouco, e a notícia é bombástica para quem estava preocupado com o desempenho do time no estadual. O Flamengo soltou uma nota oficial para a imprensa detalhando o resultado de uma reunião importantíssima realizada na tarde desta quarta-feira, dia 21, no CT Ninho do Urubu. Essa reunião contou com a presença da alta cúpula do futebol rubro-negro, o presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP, o diretor executivo de futebol José Boto e, claro, o técnico Felipe Luiz.
E o que ficou definido nessa reunião de cúpula? O martelo foi batido. O Flamengo será representado pelo seu elenco profissional no clássico contra o Vasco da Gama nesta quinta-feira. É isso mesmo, nação. Acabou a era do time alternativo, pelo menos para este clássico. Amanhã, ou melhor, hoje, dependendo da hora que você está vendo esse vídeo, quem vai estar à beira do campo comandando a equipe é o técnico Filipe Luís e quem vai estar jogando a partida contra o Vasco é o elenco profissional. Essa decisão coloca um ponto final numa dúvida e numa angústia que vinha perseguindo a torcida durante toda essa semana. A grande questão era: vamos de base novamente? Vamos arriscar mais um resultado negativo? Ou vamos colocar os homens para jogar? A diretoria e a comissão técnica entenderam que o momento pedia uma intervenção, e os motivos são vários e muito justos. Primeiro, temos a questão da colocação no Campeonato Carioca. O Flamengo não pode se dar ao luxo de ficar para trás na tabela, mesmo sendo um campeonato estadual. A camisa pesa, a cobrança existe e a torcida não aceita ver o time na parte de baixo da tabela, independentemente de quem esteja jogando. Segundo, e talvez o mais importante, é um clássico. Flamengo e Vasco é o clássico dos milhões. É rivalidade histórica. Não se entra num jogo desse para fazer testes ou para ver no que dá. Clássico é guerra. Clássico é para vencer. A diretoria entendeu que expor os garotos da base, que já vêm pressionados pelos resultados ruins nas 3 primeiras rodadas, contra um rival sedento por vitória, poderia ser um erro estratégico grave. Poderia queimar etapas e prejudicar a confiança desses jovens talentos. E aqui entra o terceiro ponto, que é a questão anímica, o psicológico dos garotos. A gente tem acompanhado os jogos e vê que os meninos estão sentindo. Eles estão cabisbaixos, estão tristes, a bola parece que queima no pé. A pressão de vestir o manto sagrado no profissional é gigantesca, e quando os resultados não vêm, essa pressão vira uma âncora. Os resultados das 3 primeiras partidas não foram o que esperávamos, e insistir apenas com a base num clássico dessa magnitude poderia ser desastroso para a carreira de alguns deles. Portanto, a decisão de Filipe Luís e da diretoria visa, acima de tudo, preservar o patrimônio do clube, que são esses jogadores da base. Tirar eles do foco da crítica agora, deixar a responsabilidade para quem tem costas largas, para quem já é rodado, para quem ganha salários milionários para resolver esses problemas. É hora do elenco principal chamar a responsabilidade e dar uma resposta em campo. A nota oficial não detalha a escalação, obviamente. Não diz se vai o time titular absoluto, com Rossi, Léo Pereira, Léo Ortiz, Varela, Alex Sandro, aquela espinha dorsal que a gente conhece, mas diz claramente que é o elenco profissional. Isso abre um leque de possibilidades interessante para o Filipe Luís. Pode ser que ele vá com força máxima para garantir os 3 pontos e dar moral, ou pode ser que ele faça uma mescla inteligente. Imagina só, usar a base sólida do time titular e inserir 1 ou 2 garotos que se destacaram mais, ou que precisam de minutagem, mas agora protegidos por jogadores experientes. Isso muda completamente o cenário. Uma coisa é o garoto jogar com outros 10 garotos nervosos. Outra coisa é ele jogar ao lado de um Léo Ortiz, de um Gerson, de um Arrascaeta. A bola chega redonda, a orientação em campo é outra, a confiança sobe. Então, a expectativa para esse jogo contra o Vasco mudou da água para o vinho. Agora a torcida espera uma postura diferente, um futebol de gente grande e, claro, a vitória. O clima para o clássico esquentou de vez. Falando ainda sobre reforços e elenco, temos novidades sobre o goleiro Andrew. O nome dele foi publicado no BID, o Boletim Informativo Diário da CBF. Isso gerou um alvoroço na torcida. Quer dizer então, Flazoeiro, que amanhã a gente pode ter Andrew no gol? Ele já pode estrear no clássico? Calma, nação. A resposta, infelizmente, é não. E eu vou explicar o porquê para você não ser pego de surpresa. Existe uma burocracia no futebol que vai além do BID da CBF. Para jogar o Campeonato Carioca, o jogador precisa também constar no BIRA, que é o Boletim Informativo de Registro de Atletas da FRJ, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. É como se fosse o BID estadual. E qual é o problema? O problema é o calendário. Hoje é feriado no Rio de Janeiro. Feriado de São Sebastião, padroeiro da cidade. E com o feriado, a federação não funciona.
O expediente administrativo para registros não acontece. Então, apesar de a CBF ter dado o ok nacionalmente, a burocracia estadual travou por conta da data comemorativa. É aquele detalhe chato, burocrático, que às vezes o torcedor não entende, mas que faz parte da regra do jogo. Sem o nome no Bira até o prazo estipulado antes da partida, o jogador não tem condição de jogo legal para o estadual. Portanto, para esse clássico contra o Vasco nesta quinta-feira, o Andrew ainda não estará à disposição do Felipe Luiz, mas a boa notícia é que a parte mais difícil, que é a regularização nacional e internacional, já está resolvida. Passado o feriado, a inscrição no Bira é questão de horas. Muito provavelmente para o próximo compromisso após o clássico, ele já estará apto a ser relacionado e brigar pela posição. É mais uma opção de qualidade que chega para o gol rubro-negro, aumentando a competitividade interna, o que é sempre saudável para o elenco. E agora, vamos para aquele assunto que não sai da boca do torcedor, aquele sonho de consumo que parece estar cada vez mais perto, mas que ainda nos deixa nessa ansiedade louca: Lucas Paquetá. As notícias que chegam da Inglaterra são quentes e animadoras. Lucas Paquetá esteve hoje novamente conversando com o técnico do West Ham. E não foi uma conversa qualquer, foi mais uma rodada de diálogo franco e direto sobre o seu futuro. O jogador tem mantido uma postura muito profissional, mas muito firme em relação ao seu desejo. O que a gente sabe é que o Paquetá quer o Flamengo quer o Paquetá. Essa via de mão dupla é o combustível que mantém essa negociação viva e forte. O papo com o treinador do West Ham é fundamental porque, no futebol inglês, a figura do manager tem muito peso nas decisões de transferência. Se o técnico entende que o jogador não está com a cabeça lá, que o foco dele está em outro projeto, ele muitas vezes acaba facilitando a saída para não ter um atleta insatisfeito no elenco. E é exatamente esse o cenário que parece estar se desenhando. Paquetá tem reiterado seu desejo de respirar novos ares, de voltar para casa, de reencontrar a nação. O West Ham, por sua vez, sabe que tem um ativo valioso nas mãos e não vai liberar de graça, claro. É uma negociação complexa, envolve valores altos, envolve engenharia financeira, mas o fato de as conversas estarem acontecendo diariamente entre jogador e comissão técnica lá e entre os clubes é um sinal de que a coisa está caminhando. Não é uma negociação que se resolve do dia para a noite, a gente precisa ter paciência. Mas cada reunião, cada conversa é um passo a mais em direção ao Rio de Janeiro. O Flamengo está monitorando cada detalhe, está pronto para dar o bote final quando a situação estiver favorável. A diretoria sabe que trazer o Paquetá seria a cereja do bolo. A contratação para parar o aeroporto, para vender camisa, para elevar o nível técnico do time a um patamar mundial. Imagina esse meio-campo com os craques que já temos e mais a dinâmica, a técnica e a raça do Paquetá. É para sonhar alto, nação. As tratativas continuam e a gente segue aqui, de plantão, apurando cada vírgula, cada movimento. O desejo do jogador é o nosso maior trunfo e quando o jogador quer e o Flamengo quer, dificilmente algo segura. Então, fazendo um resumo desse dia agitado, temos dinheiro novo e pesado, chegando com o patrocínio de 150 milhões, garantindo saúde financeira para o clube. Temos uma mudança de rota fundamental no Carioca, com a volta dos titulares para o clássico contra o Vasco, mostrando que o Flamengo não aceita resultados ruins e vai brigar para vencer sempre. Temos o goleiro Andrew regularizado no bid, mas barrado pela burocracia do feriado carioca, logo estará em campo. E temos o Lucas Paquetá trabalhando nos bastidores lá em Londres para fazer esse retorno acontecer. O Flamengo é isso, é intensidade, é notícia toda hora, é emoção, e a gente está aqui para viver isso junto com você. Eu queria saber a sua opinião, torcedor. O que você achou dessa decisão de colocar os titulares contra o Vasco? Você acha que era a hora certa ou deveria ter insistido mais um pouco com a base? E sobre o Paquetá, você está confiante que ele vem agora ou acha que essa novela vai se arrastar mais? Deixa seu comentário aqui embaixo. Eu leio todos e a sua opinião é muito importante para a nossa resenha. Vamos debater com respeito e paixão, porque aqui é Flamengo. Não esquece, se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu, essa é a hora. Clica no botão, ativa o sino, deixa o like. Fortalece o canal da torcida. Eu vou ficando por aqui, mas a qualquer momento eu volto com mais atualizações, porque no Flamengo a notícia não para.
Um grande abraço, fiquem com Deus e saudações rubro-negras. Vamos com tudo para cima do Vasco, isso aqui é Flamengo.